Olá, 700, bom dia. Mais uma aula, mais uma semana, mais um encontro, mais um bate-papo. E mais uma vez espero, na verdade, que você, sua família, todos continuem bem. Estamos aí, né, no processo das coisas começarem a voltar ao normal. Isso é bom. Claro que precisamos ter todo um cuidado e você sabe disso, seus pais vão orientar naturalmente, os governos, Estado do Rio, os prefeitos, enfim, vão estar orientando aí, né, a cada momento, mas graças a Deus o governador já liberou algumas outras coisas para funcionarem. E assim nós vamos caminhando, vamos continuar crendo, pedindo a Deus para que dê sabedoria aos nossos governantes, para que as coisas se normalizem o mais rápido possível e que a gente fique livre dessa realidade que veio sobre nós, ainda tem os riscos ainda, que é o Covid-19, mas pedir a Deus que Ele possa continuar nos livrando, guardando o nosso país e cuidando dos nossos políticos. Então, mais uma vez, eu espero que você esteja bem, você, sua família. Vamos começar aí hoje falando sobre um assunto diferente. Vamos falar sobre liberdade. Nós estávamos aí durante algumas aulas, nós estávamos falando sobre solidariedade. E hoje nós vamos começar a falar sobre liberdade. O que é liberdade? O conceito de liberdade. E a palavra liberdade traz, né, é uma palavra, na verdade, boa, interessante, que quando creio que a partir de junior já começam a ter uma consciência melhor, digamos assim, e começa a ter um pouco mais de liberdade, a ter um pouco mais de conhecimento, e o conhecimento verdadeiramente nos liberta, mas é preciso a gente falar, né, aprofundar um pouquinho mais, de forma bem light, sobre liberdade. Quero dar a definição de liberdade para você, para que a gente comece assim a nossa aula. Diz no dicionário: o conceito de liberdade é direito de agir segundo seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Antes de nós falarmos sobre o conceito de liberdade, eu quero caminhar com você lá no início, Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3. Eu espero, assim, nem que seja de curiosidade, né? Eu sei que você gosta de ler, então para você vai ser tranquilo, fácil ler. Por quê? Porque tudo que envolve, né, liberdade está, na verdade, no início da Bíblia, no início do livro de Gênesis, quando Deus, na sua bondosa ação, no seu amor para conosco, seres humanos, ele coloca o próprio ser humano em cena. Já falei para vocês sobre criação, mas eu estou voltando dentro de outro contexto, que é a de liberdade. Então Deus, quando Ele cria todas as coisas, cria o homem, cria a mulher, e diz para eles que eles eram livres, inclusive para escolher, né, tudo que tinha lá, e Deus se orienta para que eles não fizessem uso de uma determinada árvore, mas Deus, ele dá liberdade ao ser humano, e liberdade de escolha. Isso é muito legal. Então, liberdade, ele começa antes até do livro de Gênesis. Porque você que acredita no bem, você também que acredita no mal, porque a gente sabe que existem, né, até pelas ações das pessoas, a gente sabe que existem pessoas boas e pessoas ruins.
Se existem pessoas boas e pessoas não tão boas ou ruins, é porque existe o bem e o mal. E lendo a Bíblia, buscando entender, nós tomamos conhecimento que, na verdade, a livre escolha, ela começa antes da criação do mundo, quando alguns anjos decidiram romper, digamos assim, com Deus, baseado na escolha que eles tinham, e eles simplesmente decidem por eles mesmos não seguir as orientações de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente poder entrar no assunto liberdade, para a gente poder perceber que nós somos livres, mas, pontinho, 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 essa liberdade traz muita responsabilidade. Por que isso? Porque a gente percebe que tanto no caso dos anjos quanto no caso de Adão e Eva, ou seja, do ser humano, quando eles decidiram viver por conta própria, não obedecendo aquilo que Deus tinha orientado eles a fazer e que era a coisa boa, cada um paga o preço por esse desvio, porque se desviaram, porque escolheram. Então toda escolha traz as consequências. E a definição, e aí eu vou voltar à definição de liberdade, que eu quero conversar sobre essa definição, para que a gente possa continuar caminhando aí. Diz assim: direito de agir segundo o seu livre arbítrio, ou seja, a sua vontade. Claro que hoje algumas decisões você ainda não pode tomar por alguns motivos. Você ainda não tem a sua formação completa, não alcançou a maturidade ainda para tomar algumas decisões. Isso é fato. Tanto que, como uma pessoa de menor idade, você tem os seus responsáveis, que são os seus pais. Então, tudo que acontece ainda hoje com você, quem assume a responsabilidade são os seus responsáveis. A gente traz aqui para o colégio. Quando o sétimo ano é muito bom, ninguém leva advertência, ninguém é chamado a atenção, os pais não precisam vir aqui porque vocês têm um comportamento legal. Mas a grande verdade é que caso você cometa algum ato inflacionário, aqui, no colégio que eu falo aqui, lá no Colégio Batista, aqui, porque não deixa de ser o Colégio Batista, você é disciplinado, mas você não responde por você, basicamente. Os seus pais são noticiados. Eles ficam sabendo do que acontece com você. Por quê? Porque você ainda não é responsável por você. Você ainda não alcançou a liberdade plena para fazer as coisas e assumir. Ou seja, qualquer coisa hoje que acontecer com você, tem um responsável. E tem as consequências, naturalmente, como eu disse. E na sua casa, com a sua família, naturalmente, você não assume todas as responsabilidades de casa. E claro que não, porque o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, sabe que você ainda não tem maturidade para tanto. Isso é uma coisa natural, normal de acontecer, fato. Certo? E seja lá em qualquer outra área. Talvez você não saia sozinho sem a companhia dos seus pais ou sem a companhia de um adulto. Para ir para o shopping, para ir no cinema, enfim, para ir no estádio de futebol, para ir em algum lugar mais longe. Você ainda não tem, e naturalmente não tem carteira de motorista, porque você ainda não tem idade para isso. Entendeu? Então, existem coisas que hoje você ainda não tem a liberdade de escolha. Talvez você até escolha algumas coisas, mas seus pais falam assim, ó, não. Isso também é natural, porque que ainda na sua imaturidade, e assim, isso não é uma ofensa, por favor, é uma constatação, na sua imaturidade para alguns assuntos, mesmo que você não entenda e nem goste, mas a grande realidade é que você ainda não tem maturidade para algumas decisões. Claro que você pode até achar que tem, e é assim mesmo. A gente vive uma geração assim, que cobra muito, que se acha muito, tudo isso acontece.
Mas a grande realidade é que, para muitos assuntos ainda, você ainda não consegue direcionar. Por quê? Porque falta a maturidade. E maturidade, ela só é alcançada com o tempo. A maturidade, ela é alcançada com o nosso desenvolvimento. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Mas o nosso assunto é liberdade. Então, assim, ó, direito de agir segundo o seu livre-arbítrio. E aí a gente volta à palavra livre-arbítrio. E não precisa, e a gente está falando de 7º ano, de aluno de 10, 12 anos, 11 anos. A gente está falando de vocês, mas a gente está falando, a Bíblia fala de pessoas adultas. Por quê? Porque claro que não é pelo fato de sermos maiores é que nós não vamos errar. A gente não está falando de erro. Não é pelo fato de uma pessoa já ter a maioridade que ela vai poder fazer o que quer, ou fazendo, não tendo a consciência do que vem sobre aquilo que ela faz. Porque é preciso a gente diferenciar bem isso, e não dá para deixar para aprender essas coisas, digamos, quando ficarmos velhinhos. Claro que não, e eu sei que vocês sabem disso, até porque a gente conversa sobre ensinamentos, sobre princípios, direcionamento, normas. A gente já falou sobre isso um pouco e a gente vai falar no decorrer das aulas sobre isso. Mas, como eu disse, às vezes nós temos pessoas aparentemente que são consideráveis maduras, adultos, mas que o comportamento às vezes não é de adulto. Por isso que a nossa liberdade, que a liberdade, melhor dizendo, ela é boa, mas ela traz sobre essa palavra, sobre as pessoas que são livres, ou seja, nós, um peso muito maior. Que vejamos aqui, se eu não tivesse o direito, se você não tivesse o direito de ir e vir, e de fazermos coisas, e de falarmos coisas, enfim, de expressarmos a nossa opinião, nós seríamos uma pessoa que não teríamos as nossas vontades satisfeitas. Alguém iria nos controlar. É ou não é? Então imagine, vou me colocar como exemplo. Eu, por exemplo, adulto. Então imagina como seria se alguém controlasse tudo aquilo que eu falasse. Imagina se tudo que eu falasse passasse pelo crivo de algumas pessoas. Um exemplo, ter que gravar tudo que eu falo e 3, 4, 5 pessoas terem que analisar o que eu falo. Não, não é isso. Não é isso. Não seria um negócio bacana. Então, é bom, é legal ser livre, mas em contrapartida, continuando aqui, eu como exemplo, a minha responsabilidade é muito maior do que a sua. Por quê? Porque eu já respondo pelo que eu falo. Ou seja, me responsabilizo por aquilo que eu faço. Ou seja, me responsabilizo pela minha liberdade. Porque liberdade de expressão, eu falei agora de ir e vir, de falar o que a gente quer, enfim, isso é legal. Estar onde, pois isso é muito bacana. Hoje, né, eu posso querer ir para um lugar e vou. Claro que nessa pandemia, já disse para vocês, a gente acabou não podendo ir para alguns lugares, mas não estou falando disso. Vamos esquecer um pouco isso. Eu estou falando dentro de um contexto normal, eu vou para onde eu quiser. Eu falo o que eu quiser. A Constituição me permite isso. A Constituição do nosso país. Só que tudo que eu faço e tudo que eu falo, como um cidadão convivendo dentro de uma sociedade, tem limite. Claro que tem. Eu não posso sair por aí me comportando de qualquer maneira. Eu não posso sair por aí falando qualquer coisa de qualquer maneira. Porque existem pessoas, existem normas, existem leis, existem autoridades que normatizam, que criam um sistema exatamente porque eu não estou sozinho no mundo. Porque da mesma forma que eu vou agir,
que eu vou falar, o que eu vou fazer. Existem pessoas que podem não concordar, ou o fato não é não concordar, eu posso me expressar ou tomar alguma atitude que não é legal, que afronta o direito do outro, que envergonha o outro que eu faço. E aí nós precisamos de um censor. Então o que a gente percebe é que a liberdade é muito legal, mas traz grande responsabilidade. Você imagina eu indo num shopping e lá no shopping com várias pessoas eu me comporto de uma maneira, digamos assim, diferente do normal. Qualquer coisa você possa pensar. Naturalmente eu vou responder por isso. Eu posso até dizer, eu sou livre, posso fazer o que quero. Posso, mas os outros têm o direito de também tomar atitude baseado o quê? Em um padrão de conduta dentro de uma sociedade. Percebeu? E porque a definição de direito de liberdade começa a dizer que é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade. É correto? Sim, é correto. Mas quanto maior a liberdade, mais responsabilidade. E o quanto só que aí a gente esquece, às vezes eu posso esquecer, você pode esquecer, do outro pedaço que diz assim, desde que não prejudique outra pessoa. Olha só que bacana isso. Então, os meus direitos terminam onde começam dos outros, e como eu sou livre, tenho direito, o outro também tem. Quando a gente pensa nisso, o negócio começa o quê? A se encaixar. Por que começa a encaixar? Porque começa a fazer sentido. A gente ouve de pessoas assim um pouquinho mais velhas que vocês, que já estão assim adolescentes para jovens, e eles falam muito sobre, eu tô doido para poder ser livre, para fazer o que eu quero e morar sozinho, ter meu dinheiro e tal. Pô, isso é muito bacana. Mas não dá para pensar só nisso. Não dá para pensar só nisso. Qual é o lado bom da gente imaginar, pensar e saber que existe outro lado? É porque isso é um freio. Que diz aqui, sua liberdade ela vai desde que não prejudique outra pessoa. Então, longe de ser uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque nós vamos sempre, e isso é necessário, extremamente importante, nós vamos sempre pensar que existe um outro, uma outra pessoa. Existe um próximo. Que não dá para fazer as coisas de forma ou de qualquer maneira. Que não dá para agir de qualquer maneira. Porque caso isso aconteça, ou seja, as pessoas agem assim, nós agimos assim, vai vir sobre nós uma cobrança. Não tem como não vir. Tem como não vir. Eu já contei algumas experiências aqui, que eu sempre procuro contar as mais simples e fica repetitivo, mas eu acho bacana a gente relembrar, até vai servir como ilustração, digamos assim. É quando você vai num lugar público, por exemplo, um cinema, onde você chegar lá e você vai ver o filme com alguns amigos, com seus familiares, enfim. E nesse cinema tem pessoas que já viram o filme e eles sentam perto de você e começam a contar o filme que você não sabe, porque você ainda não viu. Como é que você se sente? Se sente invadido. É o chamado spoiler? E pois é, você gosta? Não. Porque a pessoa está lá no mesmo espaço que você, já viu o filme, não sei, a gente não sabe nem porque essas pessoas vão 2 vezes no cinema gastar dinheiro para ver o mesmo filme. Que situação, não é melhor ficar lá no cinema e ver de novo, ver de novo? Não sei nem se pode mais fazer essa coisa. Realmente podia. Terminava a sessão, você ficava e via de novo. Então, assim, as pessoas ficam lá, voltam de novo e vão contando o filme. E você que não viu é obrigado a ficar ouvindo. Mas você não é obrigado. Você pode naturalmente, a princípio, pedir educação para eles ficarem quietos.
Se não for atendido, você tem o direito de sair do seu local e ir até o segurança e falar. Já passei por isso, não precisou chamar a segurança, mas eu já passei por isso. Não precisou nem falar. Eu estava vendo um filme e alguns sentados atrás e eu percebi que eles estavam contando o filme. Eu não tinha visto o filme. E aí eu dei uma olhada disfarçada, eles não se mancaram e teve uma hora que eu quase virei na cadeira. Eu e outros, porque na verdade se não era só eu que estava vendo o filme pela primeira vez e não tinha só eu na fileira e as pessoas que me acompanhavam. E aí, naturalmente, eles estavam incomodando outras pessoas. E aí eu parei quase que. Eu parei de ver o filme, literalmente, e virei quase que literalmente para trás. E aí eu já estava a ponto de chamar a pessoa que fica lá, às vezes com a lanterna, para ver quando chega alguém. Quase que eu fui lá para chamar. Celular ligado, conversando na hora do filme com outra pessoa lá fora, acendendo luz de celular para mandar mensagem, tirando foto. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Às vezes, a grande realidade é que se você, se nós não tivermos cuidado, a gente invade a liberdade do outro. A gente invade a privacidade do outro. Por isso que eu disse que quanto mais a gente amadurece, ou seja, quanto mais a gente vai ficando livre, ou seja, tem a liberdade de se expressar mais, a gente vai amadurecendo, mais responsabilidade, porque é assim que funciona. E por que acontece às vezes de algumas pessoas perderem a liberdade? Porque exatamente há um ultrapasso de limite. Não sei nem se existe, né, essa frase correta, mas é ultrapassado os limites. E é preciso tomar cuidado porque assim, nós gostamos muito de falar e é complicado, porque quanto mais a gente fala, tem mais a probabilidade, a possibilidade de errar, porque isso acontece, é normal. Quanto mais você estar em ascensão com a influência sobre algumas pessoas, o risco de cometer alguns atropelos é maior. E existem pessoas que, lamentavelmente, às vezes usa do poder que tem, seja ele falando financeiramente, não sei, por influência, ascendência em cima do outro, acaba assim abusando um pouco dessa liberdade, que na verdade a liberdade ela é para ser usada dentro de um limite. O texto aqui de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, só para a gente voltar um pouquinho, mas continuar nesse mesmo ritmo aí, diz assim: olha só como Deus na verdade é bom e como nós às vezes trocamos os pés pelas mãos. Diz assim, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso é um sensor. Posso chamar de sensor, mas é ruim esse sensor? O que é um sensor? É o que mostra que você está aqui no foco. Adão e Eva estavam no foco. E esse sensor está aqui, ó, de olho. Sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. Sinal amarelo, sinal vermelho, sinal verde. Tá lá um sensor que acusa tal, você tem que... Então, quando alguém te dá um toque e fala assim, ó, é isso, isso e isso, mas toma cuidado com isso, não dá para não prestar atenção nisso. Vamos voltar aqui a seu pai, a sua mãe, o seu responsável. Menino, cuidado com quem você anda. Menina, cuidado com quem você anda. Cuidado com as suas amizades. Blá, 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 blá. Um monte de orientações que, longe de serem ruins, elas são muito boas. Mesmo que você não goste. Mesmo que você fale assim, eu já ouvi isso tantas vezes. Mas é assim mesmo. A repetição de normas leva à prática. A repetição de orientações, de conselhos, seja lá o nome que você e eu quisermos dar, precisa nos fazer refletir,
para não entrarmos, como vocês dizem, em furadas. Principalmente hoje, quando se vive num mundo, onde nós vivemos num mundo muito, lamentavelmente, o que eu vou dizer é lamentável, onde as pessoas fazem uso demasiadamente, erroneamente sobre liberdade, as orientações nunca são demais. Ah, mas todo mundo faz. Já disse, não é todo mundo. Então, olha olha a orientação que é dada aqui, ó. O Senhor ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore, mas não, tem um não aí. Coma de tudo, mas dessa aqui não faça. Faça isso aqui não faça. Pega aquilo ali não pegue. Vá com fulano, que ali não é bom ir. São orientações. Por quê? Porque quem está te orientando sabe por que está te orientando. Ah, por quê? Ah, não sei o quê. Existem orientações que às vezes não tem os porquês que a gente tanto gosta. Ou se tem, não é para falar. Eu costumo dizer que pais não foram feitos para serem aceitos as opiniões deles, mas para se cumprir aquilo que eles falam. Você tem até o direito de achar que não é, mas fica só no seu direito de achar. Porque quando aquelas pessoas que sabem mais do que a gente, que estão sobre a gente, eles falam alguma coisa, é porque eles já perceberam algumas coisas. Então, quando eles falam assim, ó, cuidado com isso, estão falando assim, ó, estou te preservando. Não faça isso, estou cuidando de você. Não vá ali, porque eles já sabem como é. Imaginam. Assim, mas não sei o que. Tá. É assim que funciona o negócio. É difícil de entender? Sim, pode ser. Mas é assim que é. Se eu quero ter liberdade e eu a tenho, se você quer ter liberdade proporcionalmente você a tem, é preciso ter responsabilidade. Vamos pensar aqui, você está no 7º ano. Então, talvez você não more tão longe e você vai sozinho para o colégio. Beleza. Mas vamos pensar aqui. Se você dá uma deslizada no seu comportamento em relação a ir para o colégio e voltar para casa, atitudes não serão tomadas? Sim, naturalmente. Naturalmente, os seus pais vão saber, eles vão chamar você, vão conversar com você o porquê. E dependendo da situação, eles vão mudar de atitude. Alguém vai passar a levar você no colégio. Enfim, por que assim? E aí você, mas foi uma vez só. Mas a verdade é que para acontecer algumas coisas ruins, basta apenas uma vez. Vão voltar em Gênesis, no Jardim do Éden. Adão e Eva não erraram a segunda vez ali. Porque quando a ordem é clara, quando a ordem ela é compreendida, eu vou tirar essa palavra ordem e vou falar orientação. Quando a orientação ou as orientações são bastante claras e a pessoa entende e ela sabe que é assim, não tem o porquê não trazê-la à responsabilidade. Verdade? Verdade. Então o que aconteceu no jardim serve de exemplo para nós. O seu pai e a sua mãe não vai esperar acontecer uma segunda vez. Vou falar um negócio bem assim, que não é complicado, mas um exemplo. Imagina que você não vai fazer isso. Você não é maluco, vamos dizer assim, de fazer isso, mas imagina se um colega, seja lá que colega for, chame você para não ir para o colégio, você vem sozinho. Ele fala, não vamos para o colégio, não, vamos passear aí por aí em São João. Você faria? Não, mas suponhamos, vamos colocar aqui no campo das suposições. Você vem sozinho, seu colega também, aí você, antes de chegar aqui, você desvia para algum canto e vai passear em São João. Tem risco? Muitos. Mas o que tem? Foi só uma vez, não aconteceu nada, eu fui, voltei, nada aconteceu. O fato de não ter acontecido dessa vez não quer dizer que não vai acontecer mais.
Fato. Às vezes, a gente não é só você. Até adulto isso pode acontecer. A gente sempre assim, eu já fiz uma, duas vezes e não aconteceu. Mas tem uma frase que diz assim, um dia a casa cai. Um dia dá ruim. Um dia as coisas vão acontecendo atropeladamente e vai que acontece. Como é que fica? Aonde você está? Como vai te achar? Qual a história que você vai contar? Então, a gente percebe que dentro da nossa liberdade, da sua e da minha, nós temos compromisso. Compromisso com aquele que nos deu liberdade. No caso de Adão e Eva, Deus, lá especificamente, o primeiro casal. No nosso caso, além de Deus, naturalmente, mas Deus colocou sobre você, sobre mim, sobre nós, responsáveis para nos levar até quando a gente alcançar o grau de maturidade e aí sim termos condições de tomarmos todas as decisões nossa mesmo, que aí você responderá por você. Percebeu? É assim que é, mas hoje você precisa ser orientado. E não só você precisa ser orientado, como precisa dar ouvidos. Não é simplesmente ouvir, eu estou cansado de ouvir isso, já estou acostumado, já sei de tudo, e vai falar, não. É não só ouvir, mas atender. Porque é assim que funciona. Sabe por quê? Porque quem te orienta não quer o seu mal. Porque se quisesse o seu mal, não ia te orientar. Quem não liga para você, duas coisas. Ou ele não vai lhe orientar, ou vai te dar orientações contrárias do normal. O que eu chamo de não vai te orientar e orientações contrárias do normal? Não vai te orientar porque ele não tem juízo, a pessoa, esse caso a pessoa, e já que você está tomando decisões que ele sabe que é de uma pessoa sem juízo, ele vai deixar seguir o curso normal, ainda vai participar contigo. Ou te orientar de uma maneira diferente, porque ele vive diferente e vai procurar colocar na sua cabeça que o que ele faz é legal e você deve fazer. Certo? É assim que funciona. Mas quando você fica atento aos conselhos, às orientações das pessoas que querem você bem, o negócio muda. Que aí vão poder até falar para você, é isso, contar a historinha, mas você vai saber que não é para ir, não é para fazer. Por quê? Porque você está sendo bem orientado. E aí você não terá a necessidade de experimentar coisas. Porque mesmo assim, poxa, eu sou livre, eu não posso fazer nada? Que nada. Como é que é isso? Não pode fazer nada. Você sabe que, na verdade, isso é uma força de expressão e é um exagero. Que, mas eu não posso fazer nada. Ué. E outra coisa, algumas vezes você e eu precisamos receber um não. Receber não também faz parte da liberdade. Sabe por quê? Senão se cresce mal acostumado. E quando alguém fala assim, olha, querido, apesar de você ter seu direito, mas aqui você não pode fazer isso, porque aqui não é permitido, a gente entra em crise, talvez você vai entrar em crise. Ué, mas eu sempre fiz? Sim, mas era porque aonde você sempre fez, permitia você fazer. E agora onde você está fazendo, não se permite mais. Por isso que a liberdade, ela vem com responsabilidade. Muita responsabilidade. Claro que você, como eu disse, está começando a caminhar, 7º ano, mas eu também disse que não dá para deixar para aprender depois, como os ensinamentos dos seus pais, e que fazem parte disso aqui que eu estou falando, não dá para aprender depois. Seus pais não podem esperar você ficar adolescente ou jovem para orientar você sobre a vida. Por isso, ele vem direcionando, seus responsáveis, vem direcionando você ao longo desses anos. Porque isso é bom. Isso tudo, além de ser bom para você, te livra
de sérios aborrecimentos e também livre de ser responsável de sérios aborrecimentos. Como eu disse, como você não responde ainda por você, então há o problema que acontece com você, criado por você, que causa dificuldade para você, mas que também causa dificuldades para outras pessoas. Então é isso, né, que você aí viva de maneira agradável, sensata, buscando o tempo certo para poder experimentar uma liberdade maior. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta sobre esse assunto aí, que ainda tem muita coisa para a gente bater papo. Tchauzinho, até a próxima.